Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. A paz espiritual é um presente de Deus. É fruto das virtudes teologais, da fé, esperança e caridade, e também fruto dos dons do Espírito Santo. Cresce a paz interior quanto mais cresce em nós a docilidade ao Espírito. E quanto mais dócil ao Espírito Santo, mais seremos imersos em Deus e em seu amor. E quanto mais em Deus, mais desprendidos e menos inquietação sofreremos com a agitação do cotidiano. Pois o olhar tende a estar direcionado para as coisas do alto. A paz, portanto, essa paz interior, é uma certa tranquilidade da alma experimentada por aqueles que vivem em comunhão com Deus, que alimentam a fé, que se esforçam para lutar contra o pecado. Mas essa tranquilidade da alma não quer dizer que a vida precise ser tranquila para que tenhamos paz. A vida, ao contrário, pode estar marcada por muitas tribulações e essas tribulações não serem capazes de privar a alma da paz. A paz interior, ela é, então, profundamente paradoxal. A paz significa luta. Luta, sim. E esse é o paradoxo da paz. Só alcançamos a paz interior mediante a luta, mediante o combate da fé. A paz, que é fruto da comunhão com Deus, nos foi oferecida e conquistada por Cristo, por meio de seu sofrimento, que culmina com sua morte na cruz. Vejam, o sofrimento e a morte de Cristo nos possibilita experimentar a paz. Portanto, Jesus venceu o demônio e nos deu condições de, lutando, também vencê-lo. Precisamos lutar, cansar, perseverar para poder vencermos e termos a paz. Lutar, cansar, perseverar e vencer, para que possamos experimentá-la. Caso contrário, viveremos na inquietude e na agitação, pois o demônio nos rouba a tranquilidade da alma. Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, disse: não vim trazer a paz, mas a espada. Como que se não viesse trazer uma paz externa, uma ausência de conflitos. Repito, a paz é um presente de Deus, mas é preciso nos predispormos a recebê-la, e nós nos predispomos lutando. E lutando em vários campos diferentes. Lutando para defender nossa fé das investidas do demônio e do pecado. Lutando para não sermos seduzidos pelas opiniões, pelas críticas e pelas facilidades do mundo. Lutando
para termos o direito de manter nossos princípios cristãos, porque parece que por vezes querem nos impedir de praticá-los. Lutando para não nos abatermos diante dos sofrimentos da vida. O sofrimento da vida muitas vezes torna a pessoa deprimida, torna a pessoa prostrada. Lutar para que isso não aconteça. Lutar para sermos submissos à vontade de Deus, porque a nossa vontade humana quer caminhar na contramão da vontade de Deus muitas vezes. Trazer a nossa vontade humana, submetê-la a Deus, é uma luta. É um enfrentamento difícil. Lutar para sujeitar nossas paixões e emoções à razão e submeter a razão a Deus. Veja, é assim que lutamos para permanecermos em comunhão com Deus. E é essa luta que nos possibilita experimentarmos a paz interior. Vejam na vida de Cristo. Os profetas chamam de o príncipe da paz. Mas o príncipe da paz, quando nasceu, não encontrou acolhida em lugar nenhum. Lhe restou a manjedoura. O príncipe da paz teve que fugir porque queriam matá-lo ainda criança recém-nascida. O príncipe da paz, quando foi apresentado no templo, a sua mãe escuta: uma espada de dor te transpassará a alma. E olha, era pouquíssimo tempo de vida e tantas situações difíceis já vivida e experimentada. Portanto, não é difícil entender o paradoxo da paz. Não é difícil entender essa paz conquistada na luta, essa paz que subsiste aos conflitos. Na verdade, não é só a paz. Qualquer coisa que almejamos na vida, acima do mediano, não tem nada de cômodo. Um jovem, para tentar o vestibular e passar no vestibular, quanto empenho, quanto sacrifício, quanta renúncia. As realidades mais nobres e mais importantes da vida não tem nada de cômodo. Amar não tem nada de cômodo. Amar é essencialmente renúncia a si mesmo. Por que a paz seria diferente? Por que experimentar a paz deveria ser uma realidade cômoda e fácil para nós? João, capítulo 16. Tenha a paz em mim, disse Jesus. A paz, fruto da comunhão com Ele. Mas no mundo, há vez de ter tribulações. Mas confiai, eu venci o mundo. Reparem, a paz em Jesus não é ausência de conflitos e ausência de tribulações. Ele não disse: tenhais a paz em mim e não tereis tribulações. Disse o contrário. Tenha paz, mas no mundo tereis tribulações. Então, não há uma oposição entre a paz interior e as tribulações da vida cotidiana. Pode ser que nós não sejamos tão mansos e serenos como gostaríamos de ser. Eu mesmo estou longe de ser tão manso e sereno assim, né? Mas muitos de nós conseguimos perceber que situações que anteriormente facilmente nos tiraria a paz, hoje já não nos tira a paz, ou ao menos não com a mesma facilidade de antes. Consegue perceber isso
aqueles que já vêm de um percurso de fé mais íntegro, mais honesto, mais determinado, consegue olhar para si e perceber que coisas que antes lhe tiraria a paz, hoje não lhe tira a paz. Não conseguimos perceber isso em tudo, mas em um ponto ou outro de nossa vida já conseguimos perceber. E o que é isso, senão o crescimento de fé, o amadurecimento da nossa vida religiosa? O que é isso, senão a presença de Deus em nós, já manifestando os seus frutos? A paz é uma consequência da vida de fé e, portanto, deveria ser natural experimentar a paz. Deveria ser natural para todo aquele que vive e pratica a fé experimentar a paz. Se não experimentamos a paz, talvez nossa vida de fé não esteja suficiente para gerar a necessária comunhão com Deus. E se deveria ser natural experimentar a paz, também deveria ser natural comunicar a paz às pessoas. Ouvimos tantas vezes no Evangelho Jesus comunicar a paz, saudar concedendo a paz. Mas para comunicar a paz, é preciso experimentá-la internamente. Ninguém comunica uma paz exterior se não a experimenta no interior de si mesmo. É preciso tê-la, experimentá-la dentro de nós para comunicá-la externamente. A paz exterior que devemos comunicá-la, ela é expressão ou se manifesta na justiça, na honestidade, portanto, na verdade e na caridade. A paz exterior se manifesta na justiça, na honestidade e na caridade. Nossa cultura brasileira está muito marcada pelo interesse e pelo, entre aspas, querer se dar bem a todo custo. E com isso não respeitamos as leis, as orientações e as pessoas. Vejam, uma fila que se fura, um sinal ultrapassado, uma busca por reconhecimento, um querer ser melhor do que o outro, vivendo uma dinâmica de disputa nas relações. Atitudes assim certamente geram atrito. Fura uma fila para ver se não vai gerar um atrito. Mas se tiver oportunidade, o brasileiro fura a fila. Por isso disse, a paz exterior, ela se constrói com, repito, justiça, honestidade e caridade. Atitudes pequenas nos impedem de experimentar a paz e nos impedem de comunicá-la. Às vezes queremos o melhor para nós mesmos e isso já gera um atrito em casa. Quantos irmãos já não brigaram por querer a mesma coisa? A paz interior é comunhão com Deus e, portanto, não podemos esquecer que ela vai se manifestar nesses princípios, nessas virtudes de verdade, honestidade, justiça e caridade. Todo aquele que se percebe amado por Deus e é consequentemente chamado a uma união mais plena e profunda com Ele,
e é igualmente chamado a pacificar a terra, levando o amor às pessoas. Nós que estamos na igreja, e estamos aqui para estarmos unidos a Deus, temos a missão de pacificar a terra. Temos a missão de pacificar a nossa família. Quantas vezes em pé de guerra somos e devemos ser os pacificadores? Bem-aventurados pacíficos, né? Somos chamados a pacificar o ambiente de trabalho. E aí, mentiras, fofocas, calúnias, isso tira a paz. Porque fere a honestidade, fere a verdade, fere a caridade. Faz com que o ambiente não seja pacífico. Somos chamados a pacificar a terra. As pessoas estão em guerra. Estão em guerra com as instituições. Estão em guerra umas com as outras. As pessoas estão em guerra consigo mesmo. Quando não se amam, quando não se aceitam, quando não se valorizam, estão em guerra consigo. Vê uma pessoa que não se ama, que não se aceita, que não se valoriza, dificilmente está em paz, ela está inquieta. Então, levar a paz é um grande ato de caridade, é um grande ato de fé. Experimentar e comunicar a paz é mais uma atitude pascal. Primeiro domingo da Páscoa disse: o tempo da Páscoa é um tempo de nos mostrarmos uma nova criatura, de nos mostrar ressuscitados. Morremos e ressuscitamos para uma vida nova. A Páscoa, então, deve ser esse momento que expressamos atitudes novas. Domingo passado, segundo domingo, apresentava uma atitude nova, uma atitude pascal, o perdão. E hoje trago uma segunda atitude nova, uma segunda atitude pascal, a paz. Experimentemos a paz, comuniquemos a paz, porque temos a missão de pacificar o mundo. Assim seja.